Evangelho, uma proposta holística. O que isso quer dizer? Vem comigo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos trabalhar essa temática, Evangelho, uma proposta holística. O que isso quer dizer? Mas antes disso, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa seu like e o mais importante, compartilha esse vídeo para estar ajudando outras pessoas também a entenderem sobre esse assunto. Vamos lá. O que quer dizer a palavra holística, né? Holístico. Essa palavra quer dizer por completo, como um todo, no geral. E o que eu quero dizer com essa temática? Evangelho é uma proposta holística, que o Evangelho trata o ser humano por completo, não só a parte espiritual, como muitas pessoas pensam, ou pensavam antigamente e também até hoje pensam, que o Evangelho vai só cuidar da parte espiritual do homem, lhe dando possibilidade dele ser salvo. Sim, isso é o principal, né? É o mais importante. Mas será que é só isso aqui na Terra? Será que Cristo, ele não tratou das pessoas também da parte física, da parte material, da parte sentimental? Eu gosto de começar os meus vídeos lendo um texto bíblico para a gente se fundamentar melhor. E eu quero ler aqui com vocês em Tiago, capítulo 2, e o versículo 15 e 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, esse texto, ele é muito importante para isso que eu quero tratar com vocês. Jesus Cristo, ele tratou do ser humano por completo, como eu falei. Ele tratou a parte espiritual, mas ele também tratou a parte material, matando a fome das pessoas, multiplicando o pão. Ele tratou da parte sentimental quando ele cuidou daquela mulher que ia ser apedrejada, né? Ele deu o direito para ela de ser salvo, mas também tratou da parte sentimental dela, né? Ela saiu dali com a autoestima levantada, não só deu a ela um caminho espiritual para chegar ao céu. Então a igreja hoje precisa entender isso. A fé sempre deve ser encarada de um ponto de vista prático, né? Hoje muitas pessoas estão muito preocupadas com a ortodoxia. Isso é importante? É claro que é importante, né? O estudo da palavra, exegese, né? Estudo teológico, isso é muito, mas muito importante. Mas se a gente também não se preocupar com a prática, né, do evangelho, isso não vai servir para a gente. Então a gente tem que unir a ortodoxia com a prática. A gente pode chamar de ortopraxia, né, que é a união da ortodoxia, da doutrina, com a prática do evangelho, que é isso que Tiago citou aqui. Ou seja, a fé não é apenas contemplativa, estérea, mas sim prática. Porque você não pode pegar a fé e simplesmente colocar ela numa perspectiva contemplativa, de só ver o espiritual, ver lá na frente a eternidade. É justamente o que Tiago falou aqui. Eu chego na casa de um amigo, de um irmão, vejo ele necessitado e simplesmente eu digo, eu vou orar por você. Não, fica aí que vai chegar uma providência para você. Eu tendo condições de ajudar e não ajudo, eu estou completamente errado. O ambiente histórico onde Jesus estava vivendo naquela época, né, era um ambiente muito pobre, principalmente porque naquela época as pessoas não tinham benefícios sociais como se tem hoje. Viúvas, elas não tinham aposentadoria, órfãos também não tinham recursos, né? Pessoas doentes estavam jogadas, largadas. Então a igreja, ela precisava se preocupar com isso, né? Ainda não tinha igreja ainda cristã, mas a religião judaica se preocupava pouco com isso. Eles se preocupavam muito com a ortodoxia, estudar as leis, né? Os fariseus, saduceus, escribas se preocupavam muito com isso. E aqui eu não estou generalizando, mas a grande maioria deles se preocupava muito com isso, principalmente com o templo, né? E hoje preocupa-se muito com a estética do templo, da igreja. Isso é importante, é claro. Eu não quero desmerecer aqui o trabalho de um pastor que constrói uma igreja bonita e coloca os membros dentro, né, para trazer conforto para eles. Mas isso também, isso não é o principal. Também precisa se preocupar com o outro lado, né, a parte material das pessoas, a necessidade das pessoas. E não só as necessidades materiais, mas sentimentais também.
muitos crentes estão sofrendo aí patologias psíquicas, estão precisando de aconselhamento, de tratamento. Então, nessa época, o povo vivia oprimido pela dominação romana e havia muita pobreza na sociedade na época de Cristo. Além disso, o povo esperava um Messias político. As pessoas esperavam um Messias que viesse libertar eles do jugo romano, né? Mas Jesus, mesmo assim, sabendo que a missão dele não era aquela naquele momento, ele cuidou das pessoas, ele tratou das pessoas, né? A igreja deve estar atenta às necessidades materiais das pessoas, pois é a partir daí que a glorificação das pessoas a Deus, pois estarão mais atentas, uma vez que a igreja se importa com seus problemas, tá vendo? Deus, ele vai ser glorificado quando a igreja ela se levanta para fazer a obra social, quando a igreja se levanta para ajudar as pessoas, né, na questão social. Isso é muito importante. E também, como eu falei antes, pessoas que estão aí sofrendo ansiedade, depressão, estão em silêncio muitas das vezes. E a igreja, ela deve se preocupar nessa questão, né? Tentar identificar a pessoa não foi para a igreja, passou muito tempo sem ir para a igreja, o que é que está acontecendo com aquela pessoa não foi para a igreja? Julgar o irmão porque não foi para a igreja? Ah, não veio para o culto porque não quis. Será que o irmão não está sofrendo de ansiedade, depressão? Né? Será que tem um departamento da igreja para tratar especificamente dessas pessoas que estão sofrendo com esse problema? Será que tem pessoas preparadas para cuidar desse tipo de gente na igreja? Estamos vivendo o século da depressão, né? A igreja deve se preparar para isso, né? Ter ali um departamento, pelo menos de uma ou duas pessoas, não precisa ser psicólogos, mas conselheiros, pessoas que podem fazer um curso, né, de aconselhamento espiritual para tratar desse tipo de pessoa. É por isso que eu achei muito interessante esse tema. O evangelho é uma proposta holística de tratar o ser humano como um todo, tratar ele a parte sentimental, espiritual, né, física, social. Por isso, Jesus nos deixou um exemplo curando, socorrendo, dando pão e também falando sobre as necessidades que as pessoas têm de se relacionar com Deus, né? Jesus curou muitas pessoas, tratou doentes, né? Como eu falei, multiplicou pão, né? A igreja, ela deve ser um instrumento de Deus para a mudança da realidade socioeconômica de uma comunidade e não apenas espiritual. Isso é muito interessante. E eu vou ler novamente. A igreja deve ser instrumento de Deus para a mudança da realidade socioeconômica de uma comunidade e não apenas espiritual. Deve mudar totalmente o quadro socioeconômico, né? Porque a igreja, muitas das vezes, tem condições. Tem igreja que tem possibilidade de fazer isso, de mudar a vida de 4, 5 pessoas naquela localidade, naquele ambiente. Mas muitas das vezes não faz. Entenda que eu não estou generalizando. Tem igrejas que fazem sim. Tem igrejas que estão empenhadas nisso, mas tem outras que não estão, né? E esse recado vai para essas. Essas que se preocupam apenas em a pessoa chegar na igreja, aceitou a Cristo como Salvador, e agora vai tratar da parte espiritual dela, ensinar, catequizar, né, discipular, mas depois o irmão fica jogado, a pessoa fica jogada. Jesus nos chamou para servir e se preocupar com as pessoas. Meu irmão, isso é muito difícil hoje em dia, alguém se preocupar com o outro. Hoje é cada um por si, infelizmente, mas dentro da comunidade cristã não deve ser assim, eu devo me preocupar com o irmão, né? E é claro que tem coisas que eu não posso fazer, mas eu posso agregar recurso, eu posso criar contatos para poder ajudar aquele irmão. Eu não tenho condições, mas eu conheço pessoas que têm, eu vou lá, olha, irmão, tem alguém que está necessitado, você tem condições, vamos tentar nos ajudar. Une as mãos, chama 10, 15 pessoas para tratar do irmão. Isso eu estou falando em toda a área, né? Seja uma área, por exemplo, psicológica. Você não é psicólogo, não é conselheiro, mas você sabe a situação que o irmão tá passando. Procura um psicólogo, procura um conselheiro, alguém que aconselhe, né? Vamos lá ajudar o irmão, né? Dar uma palavra de Deus para ele se levantar. Isso é muito importante. Isso não envolve apenas o aspecto espiritual. As igrejas hoje estão mais preocupadas em promover eventos culturais, tais como cantatas e peças teatrais, mais do que se preocupa com as pessoas. É importante congressos, é importante festividades, é claro, irmãos. Eu não quero dizer aqui que não seja importante, até porque muitas almas se rendem nesses eventos, né? Mas eu estou falando aqui do foco, né? De se focar somente nisso, em grandes eventos, né? Em grandes shows, espetáculos, teatros, né? Enquanto às vezes você está ali num congresso daquele,
aí muita festa, muita gente comendo, mas o irmão daquela igreja, comunidade, às vezes está em casa passando necessidade. Ou às vezes está no culto ali, e aí depois o pessoal vai comer, e ele chega em casa e não tem nem o que comer. Então é essa análise que eu estou fazendo aqui. Eu não estou aqui querendo dizer que as igrejas não devam fazer esse tipo de evento, festa. Sim, é claro, mas não se focar somente nisso, né? As igrejas hoje estão mais preocupadas em promover eventos, como eu falei, né? Mas até que ponto isso contribui para uma mudança prática na vida das pessoas? Até que ponto isso vai contribuir para a mudança na vida da pessoa? Por exemplo, fez um grande congresso, um grande evento, isso é muito bom, ganhou muitas almas, mas só ganhar almas, não tratar as pessoas que se converteram naquele evento e não deixar elas de lado, né? Não só tratar espiritualmente, não venha para a escola bíblica, venha para o discipulado e depois não tratar completamente, tá certo? Eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu estou falando, né? Eu não quero aqui tirar o crédito de pastores que constroem a igreja, que fazem evento, não. Estou falando aqui da gente também se focar nessas coisas que eu falei. Tá certo, gente? Era isso que eu queria falar pra vocês. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo para estar ajudando outras pessoas também. Valeu, gente! Graça e paz da parte do Eterno!